sejam muito bem-vindos ao programa Gente Negócios, o seu programa de conexão, inspiração e grandes histórias. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, ela que é mãe, esposa, filha de Deus e advogada, doutora Laisa. É um prazer estar aqui com você, que é uma mulher que inspira muito outras mulheres aqui na nossa cidade. É uma honra. Eu sou muito grata por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando sobre a sua experiência e sobre também a sua vida, porque além de empresária, profissional, nós somos mães, nós somos donas de casa, somos esposas e muitas vezes nessa correria do dia a dia a gente até esquece do pilar primordial, que é sermos nós mesmos. Sim. Nos cuidar, nos amar e ter esse autocuidado, essa concepção que hoje na área da advocacia, eu que sou contadora, estudante de direito também, mas é uma área que eu até meio que me assustei, doutora. No início da graduação, quando eu paguei Penal 1, eu disse, meu Deus, que disciplina é essa? Porque eu não quero essa área e eu lhe admiro muito. Eu lhe admiro pela sua força, sua coragem de estar hoje à frente de uma área que não é muito assim comum você ver mulheres à frente da parte do direito criminal. Como é essa experiência? Na verdade, o criminal esteve comigo desde a graduação, né? Meu primeiro estágio foi na vara criminal. Então, assim, por muito tempo eu trabalhei nessa área desde a faculdade. E aí eu tive uma situação bem no início da advocacia que me fez me afastar da área criminal. E aí, como Deus é perfeito em tudo que ele vai fazendo, ele me trouxe um marido criminalista. Então acabou que a gente voltou a trabalhar com essa seara, sendo que o criminal, hoje meu escritório, é um dos maiores escritórios de advocacia criminal de Floriano e região, né? A gente não atende apenas clientes aqui de Floriano, a gente atende Maranhão, atende São Paulo, temos clientes assim, creio que do Brasil inteiro a gente já atendeu. E aí a gente, por muito tempo no criminal, a gente sentia falta de alguns cursos também aqui. Então, não sei se você se lembra, mas a gente fez uns 2 congressos bem grandes aqui na cidade, sim. Né? Onde a gente trouxe os maiores criminalistas do país aqui para Floriano, né? E aí foi onde me deu um start de ver que a gente sai daqui, são poucos colegas que se predispõem a sair de Floriano, aí a São Paulo, aí a outras cidades, ou comprar cursos um pouco mais onerosos para estar preparado, realmente preparado, né? Porque o advogado criminalista por muito tempo foi conhecido como advogado porta de cadeia. Advogado de bandido. Advogado de bandido, né? E aí a gente tenta sempre estar lutando contra isso, né? Porque isso até a nossa vida pessoal acaba afetando, as pessoas meio que têm um preconceito, né? E aí, diante disso, trazendo conhecimento para as pessoas, mostrando os maiores advogados do país, que eles militam em casos de maior repercussão nacional, e a gente trouxe eles aqui para trazer o conhecimento, mostrar que são pessoas grandes nas suas áreas e que o colega daqui também pode ser grande. E hoje, com o poder da internet, você vai, pega aquele seu celular, cria coragem, começa a gravar vídeos, começa a falar, principalmente começa a estudar dos assuntos para poder estar fazendo uma boa defesa, não estar enganando o cliente, trabalhando de forma correta e de forma mais ética possível, né? Porque eu acho que tem vaga para todo mundo trabalhar. Sim. Né? E quando a gente fala, né, nessa parte de advocacia, hoje o escritório Marcelo Santos, Isso. Ele é um escritório renomado que hoje vocês não atuam somente nessa área. Eu queria que você falasse um pouco mais para as pessoas que estão nos assistindo, que a advocacia ela tem um universo de áreas que você pode estar fazendo atuação, mas tem muitos advogados que quando a gente pergunta qual é a área que você atua, as pessoas meio que ficam perdidas. Acho que nem elas mesmas sabem quais são. Então, essa parte de vocês terem esse nicho, o nicho principal, que vocês focam realmente naquela área, é um diferencial. Porque você estuda, você se capacita, então você vira referência em uma área
É como eu sempre digo aos meus parceiros, sucesso não é algo que você compra, sucesso é algo que você constrói. Sim, hoje o Dr. Marcelo, né, que é meu sócio, meu marido, ele é quem realmente está tomando de conta da parte criminal. As pessoas hoje vão realmente ao escritório atrás dele, né, por conta da área criminal. Hoje, depois, principalmente da maternidade, eu já fiquei mais com a parte da gestão, do marcar reuniões, do gerir mesmo o escritório, porque a gente tem que começar a trabalhar enquanto empresa. Um escritório de advocacia é uma empresa. A gente contrata gente, a gente tem CNPJ, a gente tem uma sede própria. Então, tudo isso requer uma organização, né? Então, hoje, eu tenho me focado um pouquinho mais em estudar a parte de gestão do escritório e o Dr. Marcelo ficou realmente com a parte de lidar com a parte processual. O criminal ainda existe lá no escritório, é o carro-chefe, as pessoas continuam nos procurando por conta do bom trabalho nesta área. Mas aí o criminal nos trouxe situações que a gente hoje está atuando contra outro tipo de bandido, né? Que são os bancos, infelizmente, que às vezes pode nos ajudar, mas o que a gente está vendo muito hoje, principalmente depois daquela grande descoberta da fraude do INSS, é um rombo gigante. E quem está sofrendo são os idosos, são os pensionistas. E, Tayanara, eu te digo, é assim de cortar o coração. Eu sei que a gente tem que deixar um pouquinho o coração de lado para lidar com as situações, mas tem chegado idoso no meu escritório, por conta dessas fraudes, recebendo R$300 por mês. Então, assim, aí hoje a gente começou a adentrar com ações contra os bancos também, por conta desses descontos fraudulentos. E aí vai dos bancos que hoje são, que já são licitados com o próprio INSS, né? Bancos renomados, como bancos também pequenos, aqueles de correspondentes, mas o golpe está assim, hoje é um dos maiores, é o maior nicho que a gente está trabalhando dentro do escritório, é a fraude bancária. A inteligência artificial, ela veio para nos facilitar, nos ajudar de uma certa forma, porque ela coloca alguns empecilhos com que essas fraudes não sejam tão fáceis. Eles estão hoje trabalhando com a questão do reconhecimento facial, sim, assinatura eletrônica, a senha do Gov, e mesmo assim ainda conseguem fazer contratos fraudulentos. Doutora, essa parte também de fraudes bancárias, não só para quem é aposentado ou pensionista, eu creio que o escritório também atende muito empresários. Você que é empresário, que está nos assistindo, você quando faz uma negociação ou contrata um serviço do banco, geralmente as pessoas não leem aquele contrato. São muitas páginas e agora a assinatura é digital, você só aceita lá no aplicativo e contrata. Muitas vezes as pessoas contratam um financiamento com uma parcela X e quando vai terminar de pagar, está pagando 3 vezes o valor principal. Inclusive tem uma ação que a gente tem feito muito no escritório, é a ação de seguros. As pessoas estão contratando o banco e pagam um seguro que nem elas sabem do que existe. Não, ela na verdade não sabe nem que existe. E às vezes a parcela é tão pequena que vai sendo irrisório naquele valor. Mas existe, e hoje no escritório a gente tem como descobrir, né? E aí você pode estar indo lá, que a gente inclusive faz a consulta no seu CPF para ver se você tem esse desconto ilegal na sua conta, nas suas contas, porque surgem descontos de bancos que a pessoa nunca nem ouviu falar. E hoje a gente faz essa busca, inclusive de forma gratuita. E se a pessoa tiver, aí sim, a gente vê uma forma dela nos contratar, a forma dela nos pagar, para a gente estar indo para a seara judicial. Doutora, qual foi, ao longo da sua carreira profissional, o processo assim mais difícil que você teve que lidar? Chegou assim ao ponto de você ter que atuar, que tem a parte do reclamado, né? E em partes opostas da situação de você ser mulher, porque as mulheres hoje têm muito essa questão do militarismo nas redes sociais, né? Porque o direito é para todos. Porém, as pessoas ainda levam muito para o lado pessoal. Como é que você lida com esse tipo de situação?
Primeiramente, né, nós mulheres somos maioria dentro de OAB. Isso é um fato. A gente está aí, a gente vai continuar incomodando porque a gente tem estudado mais, a gente tem se dedicado mais e sido multitarefas, né, em nossas vidas. Mas para mim, até hoje, o caso assim, mais difícil foi um com família. Foi um caso que eu tive que defender uma pessoa da minha família. E ali foi um momento que eu quis desistir da advocacia. E aí fica a dica, viu, para quem está começando. Lidar com família que nem médico, que não pode fazer cirurgia em alguém da família. Então, eu não indico trabalhar para a família, porque além de você ter o seu emocional, que fica muito abalado, porque foi um processo criminal, e eu ser uma advogada com 6 meses de OAB, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu era a única pessoa que podia ajudar aquela pessoa da minha família. Então, assim, foi um momento que quando acabou tudo aquilo, eu disse assim, eu não quero isso para mim. E realmente eu passei um tempo um pouquinho traumatizada com toda a situação. E principalmente no criminal, eu com 6 meses de advocacia, com 26 anos de idade. E sem experiência de militar mesmo, e a penitenciária, fazer tribunal de júri. Eu fiz um tribunal do júri com 6 meses de advocacia, para você ter noção. E aí foi um trauma muito grande. E aí levou muito tempo para eu, de novo, ir para uma tribuna, para fazer um tribunal de júri. O último tribunal de júri que eu fiz tem 2 anos, para você ter noção. De tão assim que eu fiquei abalada. É algo assim que quem é da área, né, do direito sabe o quanto é difícil, porque geralmente quando a pessoa se forma, ela começa a dar os seus primeiros passos ali na área trabalhista, na área previdenciária, e a doutora já de cara caiu no colo de um processo desse em um tribunal de júri que não é fácil. Não é fácil. Eu tive muita ajuda, graças a Deus eu sempre fui uma pessoa que nunca tive vergonha de perguntar, né? O que eu não sei, e hoje tá muito mais fácil, a gente tem um chat aí para perguntar, a gente tem a internet muito mais fácil, né? Mas quando eu iniciei era muito buscando apoio de colegas que já tinham mais experiências, colegas que eu admirava e que me ajudaram muito em vários momentos. Mas é importante também o estudo, estudar bastante para a gente poder estar seguro do que está falando. Vocês conseguem ter essa rede de apoio em inúmeros processos? É uma classe assim que consegue abraçar de fato, ajudar um ao outro, porque muitas vezes eu lido com isso diariamente lá no escritório, né? Em todas as profissões, as pessoas elas perderam um pouco esse lado humano. As pessoas muitas vezes deixam até de ter uma amizade com uma pessoa próxima porque trabalha ou atua numa mesma área. Só que tem espaço para todo mundo, independente de qual for a sua profissão, se você empreende, se você é dona de loja, se você é lojista, aí é que você tem que ter conexões com pessoas do seu mesmo nicho, porque em muitas vezes, em muitos casos, aquela pessoa já vivenciou uma dor que você está passando por ela no momento. Ela pode aliviar a sua dor, pode lhe ajudar, pode lhe instruir e pode até mesmo elevar a sua empresa, o nível do seu negócio como pessoa. Eu sempre falo para os meus clientes que quando eu iniciei também na contabilidade, eu não tive muita rede de apoio. E era uma classe que não era muito unida. Então, assim, eu era uma menina recém-formada, estudei em escola pública a vida inteira, vim do interior e eu me questionei muitas vezes, meu Deus, será que eu vou conseguir ter o meu próprio escritório? E trabalhei muitos anos, desde 2011, quando eu comecei, para outras pessoas. Só que meu pai, coitado, não tem estudo, ele disse, minha filha, você trabalha de carteira assinada, você vai empreender sozinha, não faça isso. E eu, não, pai, eu vou com a cara e a coragem. E graças a Deus deu tudo certo. Deus abriu as portas, eu sempre fui uma pessoa que fui incansável, assim como a doutora, nós temos uma história muito parecida, por isso que a nossa conexão é muito boa, de buscar ajuda, de buscar conhecimento, e isso é que faz o diferencial nas nossas vidas, nas nossas empresas. E como é a Laísa mamãe? A Laísa mamãe assim, a educação é pouco positiva. Eu não sou perfeita, como eu acho que não existe mães perfeitas. Eu acho que eu sou a mãe que eu posso ser.
Eu fui criada também por uma mãe que precisou trabalhar muito, que passava muito tempo fora, mas que me ensinou muito sobre a questão do tempo de qualidade, né, conosco. Eram tempos bem mais difíceis, mas a minha mãe foi a melhor mãe que ela pôde ser naquele momento. E eu hoje tento ser a melhor mãe que eu posso ser para a Maria Júlia e para a Maria Eloá também, quando ela está conosco, a melhor mãe que eu posso ser, que é o quê? Enquanto eu estou com elas, eu estou com elas. E hoje eu me dou, Tainara, um pouquinho esse luxo de dizer não para certas coisas, para estar com elas. Porque eu acho que de segunda a sexta a nossa vida já é tão maluca, que às vezes um final de semana só sendo mesmo muito, muito, muito algo que não tenha como não ir, para eu poder sair da minha casa e deixá-las. Logo hoje eu acho minha casa o lugar mais legal do mundo, adoro minha casa. E estar com minhas filhas é uma coisa muito boa. É cansativo? Bastante, bastante. Eu não sou a mãe que tem babás aos finais de semana, eu tô uma pessoa que me ajuda muito de segunda a sexta, mas sábado e domingo sou eu e Marcelo cuidando delas, né? Aí tem a ajuda das avós, quando eu preciso também até minha funcionária me ajuda também final de semana, mas assim, a gente equilibrando os pratos, né? Como sempre a gente vive equilibrando os pratos para poder dar tudo certo, mas eu acho que minha filha, quando eu olho aqueles olhinhos dela de noite agarrando assim meu rosto, dizendo, mamãe te amo. Aí eu acho que aquilo ali paga-se tudo, a gente se recarrega, a gente já fica assim. E, até vou me emocionar, Isso porque é lindo maravilhoso. De se ouvir, porque eu também já passei, e sei que muitas mães que estão nos assistindo, elas passam por isso diariamente. Aquela sensação de que eu não sou a mãe perfeita, mas não existe a mãe perfeita, nem nos contos de fadas. Então a gente tem que sim trabalhar. Hoje o perfil da mulher, ela meio que se inverteu. A mulher, ela quis conquistar um espaço, ela quis construir um local de voz, de fala, do voto, do trabalho, do empreender, mas olhando para o outro lado, a gente não se deu conta de como queria ficar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa vida pessoal. E conciliar tudo isso é algo assim surreal. E eu sou muito assim, eu sou muito a favor dessas mulheres que se doam todos os dias. E foi esse desejo que me conectou da doutora. Nós tivemos desejos parecidos, afins, e nos conectamos. Em um evento da OAB, ela me chamou para conversar. Tainara, eu quero conversar contigo. Eu disse, doutora, esse mesmo propósito, eu tenho ele dentro de mim, do meu coração, e eu tenho vontade de ver um grupo de mulheres empreendedoras dentro de Floriano, sem fim lucrativo, sim, só para uma fortalecer a outra. Eu queria que você falasse também um pouquinho mais desse projeto, desse sonho que não é meu, não é seu, ele é nosso. E quero convidar também quem está nos assistindo para fazer parte dessa rede, porque eu sei que lugar de mulher é onde ela quiser, mas quando a gente está juntas, nós podemos nos fortalecer cada vez mais. Essa troca, né, que a gente tem de ser muito parecido em muita coisa, todo mundo está vivendo a mesma coisa em endereços diferentes, né? Essa é a realidade. Então, quando eu falei para a Tainara que eu tinha escutado essa ideia, quando eu fiz Empretec, que para mim foi... Eu também a verdade, é divisor de águas mesmo na vida da gente. Muda. E aí eu escutei essa ideia sobre umas reuniões que já acontecem em Teresina, né? Café com empreendedoras. Isso. E aí eu falei dessa ideia para a Tainara, porque eu já via que ela vinha trabalhando muito tempo nessa seara. E eu acho interessante a gente conseguir tomar um café, conversar, né? Uma vez por mês, a gente falar, trocar alguns insights sobre o que às vezes está dando um probleminha aqui, que pode ser o que tu já resolveu lá no teu escritório, mas pode ser que está me pegando no meu. Porque apesar de você ser da contabilidade e eu da advocacia, são escritórios. Geralmente funcionam quase que parecidos, com searas diferentes, né? E tão importantes com a vida do nosso cliente, como é para você como contadora, como para mim enquanto advogada. Então eu acho muito interessante a gente formar esse grupinho, né? Que a gente pode conversar por um grupo no WhatsApp,
né? É tudo ainda, a gente ainda está formando, né? E Então, quem se identificar, quem quiser fazer parte, a gente já fez um primeiro evento, né? Que foi o evento num café em isso. comemoração ao Dia da Mulher, Internacional da Mulher, que foi agora dia 8 de março. E lá a gente já meio que criou um perfil no Instagram com o nome Elas Conectam. Vocês podem pesquisar aí no Instagram e começar a seguir a gente, que em breve a gente vai estar compartilhando aí novidades. Vamos criar um grupo no WhatsApp aberto para quem quiser participar. Além do café, a gente vai também fazer ativações, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, caminhadas, o yoga do rio. Isso. E eu acho que é importante deixar claro que esse grupinho, como eu chamo carinhosamente, não é só para quem já está há anos, né? Não é para quem já está um pouco estabilizado na sua profissão, pode ser para quem está começando. Às vezes você tem uma ideia, não sabe como é que vai empreender nela, mas já pode ser um grupo que pode te dar várias ideias de como melhorar o que você já está pensando. Então eu acho que se as mulheres se juntassem mais, eu acho que muita coisa nesse mundo mudaria e não estaria acontecendo com a gente se a gente se unisse mais. Se a gente percebesse a força que a gente tem e se a gente usasse essa força para se ajudar, ninguém segurava, não. Ninguém segurava. A Laísa advogada, a Laísa mãe, a Laísa empreendedora. Agora eu quero saber mais quais são os seus projetos, quais são os próximos passos, seus negócios, porque aqui no Gente Negócio é assim. Todo mundo que senta aqui já abre o coração para um próximo projeto que está por vir. E eu fico muito lisonjeada de ser o nosso programa que está repassando ao público, aos telespectadores, esse novo projeto. E as pessoas já ficam com aquele desejo ali de saber mais, quero mais, o que vai vir aí? Compartilhe um pouco com a gente. Bom, estou trazendo uma franquia para Floriano, né? Não vou dizendo o que é, porque a gente está preparando um lançamento bem legal, mas já estamos no pontapé inicial, Tayanara, nossa contadora, né? E estamos mesmo fazendo passo a passo conforme um plano de negócio manda, fazendo tudo organizado para tudo funcionar da melhor forma possível, né? Mas eu creio que até julho eu estou com um negócio novo aí, com uma sócia bem legal também. E eu muito lisonjeada por ter sido escolhida para abraçar esse projeto, né? No programa da semana passada a gente teve com o Lívio aqui, né? A gente falou muito sobre franchising, que esse ramo da franquia, ele assusta. Sim. As pessoas que têm medo de ser e não conseguem ser um franqueado, são pessoas que, de uma certa forma, elas são um pouco desorganizadas. Porque a franquia, ela exige muito comprometimento. A franquia, ela exige muita organização. Passo a passo. O passo a passo. Por que a franquia funciona assim? A franquia é uma rede de empresas, uma rede de lojas que já tem a nível nacional. Então, se as empresas que já passaram por esse processo em outros estados, em outras cidades, eles já sabem como é o perfil do cliente, a persona, então ele te dá um estudo de caso pronto, só para você aplicar. Então, não é algo difícil, é algo que é de fácil acesso. Você só precisa ter tempo e querer se dedicar a cumprir com o plano de negócio desenvolvido por eles, porque fazem estudo de caso, de cidades, para saber quantidades mínimas de habitantes. Então as pessoas só focam no royalties, mas elas não enxergam o que ela pode estar aprendendo com aquele negócio. Hoje eu digo que a franquia é como uma receita de bolo. E aí, para quem... Eu não sou a pessoa mais tranquila do mundo, eu sou bem ansiosa, às vezes eu quero dar o passo maior do que a perna. Inclusive, eu acho que foi bom num primeiro momento, eu ter minha sócia, ter a primeira sócia, sem ser o meu marido. Porque o marido às vezes faz as vontades da gente, né? Verdade. Mas ter uma pessoa ali diferente de mim, que apesar de ser amiga, é diferente de mim, tem outra cabeça, me faz recuar quando eu quero ser ansiosa. E isso é muito legal. É bom. Isso é muito bom. E aí a franquia, ela vem a gente já foi elogiada pelo pessoal da franquia, porque a gente está seguindo o passo a passo bonitinho. Primeiro isso, depois aquilo, e estamos seguindo passo a passo. É isso, olha, geralmente a gente tem a gente consegue ver os franqueados que geralmente dão certo, são os que vão seguindo todo o script direitinho. É ler,
toda a documentação que vem, estudar direitinho, se planejar como vai fazer. Dá medo? Dá. As pessoas vêm com a questão dos royalties. Ah, mas vai ficar trabalhando para pagar royalties. Se sua empresa estiver muito boa, os royalties vai ser só consequência, né? Pelo menos só isso que eu penso. É que nem pagar imposto. O povo não gosta. Mas você está pagando um imposto mais alto é porque você está ganhando mais dinheiro. Justamente. Não é? Então, eu penso dessa forma. E eu acho que para mim empreender num novo negócio que não fosse a advocacia, eu precisava de algo que já viesse organizado, que viesse pronto. Né? Para eu poder colocar em prática e trazer a nossa regionalidade para botar dentro dela, porque não adianta a gente dizer, ver um modelo pronto, se vende. Não, a gente tem que botar a nossa regionalidade, botar o nosso perfil, para as pessoas saberem, olha, ali é a loja da Laisa, ali aquele dali é das meninas, não sei o que. Viajou, viu a franquia e disse, olha, as meninas têm uma franquia lá em Floriano dessa daí, e é diferente. Aí vai dizer, é diferente lá, elas fazem isso, elas fazem aquilo. E você vê que os perfis de franqueados são diferentes de acordo com a região, né? Aqui em Floriano, não só Floriano, mas também em Barão de Grajaú, as empresas elas estão dando passos largos porque o público consumidor ele está diferente, ele está mais exigente. Então as pessoas que consomem nossos produtos não são só pessoas aqui da nossa cidade, são pessoas que estão às vezes passando, são pessoas que estão vindo de outras cidades para cá, são pessoas que já moram aqui em Barão de Grajaú e em Floriano, mas que viajam para outros estados. Então assim, eu nunca pensei que em Floriano um dia ia chegar iFood. Na época que eu tinha restaurante, uma moça começou a me ligar, querendo credenciar o restaurante no iFood. Eu disse, meu Deus, isso aqui é golpe. Eu já fiquei assustada. Então, começou com a iFome. A iFood hoje tem várias plataformas de delivery em Floriano e funcionam muito bem. Inclusive, tem uma que é daqui, foi criada e desenvolvida aqui. E, inclusive, Uber. Esses dias chegou uma encomenda lá no escritório e era um mototáxi Uber. Isso. Eu nunca imaginei um dia que a gente, então assim, o mundo ele está avançando de uma forma muito rápida. Então hoje em dia não existe mais aquela questão que a informação só chega para quem está em grandes capitais, de forma alguma. Então a gente tem que sempre empreender não pensando no hoje, a gente tem que ter visão de futuro. Daqui a 5 anos, como é que vai estar Floriano? Daqui a 5 anos, como é que vai estar o mundo? Com certeza. Daqui a 5 anos, como é que eu quero estar? Então, a gente tem que fazer esse planejamento a curto, médio e longo prazo. E o Empretec, a gente estuda muito isso. A gente estuda isso. E para mim, eu sempre ouvia, né, de todos os empretecos sobre a mudança, o divisor de águas. E realmente né? A gente não pode entrar em detalhes porque só tem que viver aquilo dali, né? E acesso a alguns canais na gente que a gente nem sabia que tinha aquelas dificuldades que a gente acha que tá tudo bem, que a gente é isso, que é aquilo. Mas não é, né? Então, assim, eu sei que o papo tá muito bom, mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem final para essas mulheres que estão nos assistindo. Eu quero que você deixe 2 mensagens para as mulheres advogadas que estão iniciando sua carreira e que ainda estão estudando, assim como eu, e também para essas mulheres que são mães, donas de casa e empreendedoras. Deixe uma mensagem para elas, Laisa. Para as mulheres advogadas, o que eu digo? Comece. Se você não tem escritório pronto, não tem móvel planejado, não tem aquela sala perfeita, comece advogando com a telinha do seu celular, comece a gravar vídeo, comece a se lançar nas plataformas, fale do seu serviço e principalmente estude para você ter competência, para você ter sobriedade sobre o que você vai trabalhar. Escolha uma área, estude ela e milite nela. Para as mães, para as mulheres e para as empreendedoras, eu sei que a vida nem sempre é fácil. A gente vive para equilibrar os pratos, né, como eu já te falei, mas não se culpem, apesar que a culpa vive enraizada na gente que é mãe, mas não se culpem. A gente faz o que é melhor pelos nossos filhos, faz o melhor pela nossa família. E creio que se a gente trabalha muito, se a gente se dedica muito, é porque a gente quer ser a melhor mãe, a melhor mulher, a melhor esposa possível. Então, assim, continua se dedicando, mas tira aquele momento para sua família e principalmente tira aquele momento para você, mulher.
Tem aquele cuidadozinho, nem que seja meia hora por dia, 15 minutos, 5 minutos. Mas tire aquele momento para você, porque ele é libertador e vai te ajudar a passar por todos os percalços da vida. Que linda, muito obrigada, doutora Laisa. Fico muito feliz com essa sua mensagem, muito feliz por vocês, telespectadores que estão nos assistindo hoje em mais um programa Gente Negócios. Fiquem ligadinhos aí que nós temos mais uma convidada especial. Logo depois do intervalo, nós voltamos com o nosso Gente Negócios. Ano novo, vida nova e, claro, Fiat novo na sua garagem. A Fiat Santa Clara começa 2026 com ofertas imbatíveis e veículos 0 km com 3 anos de garantia para você. Para quem busca conforto no varejo, Cronos Drive a partir de R$ 96.980. Fastback Turbo 200 a partir de R$ 119.990. Fiat Argo Track automático com banco de couro a partir de R$ 105.908. Toro Freedom a pronta entrega de R$ 175.990 por R$ 156.990. Fiat Toro Diesel com desconto de até 17% para você começar 2026 com carro zero na sua garagem. E para o trabalho pesado, o Fiat Tano está com 20% de desconto. E tem mais, o Pulse Drive sai a partir de R$ 101.990. Aproveite! Atenção, produtor rural e CNPJ, as vendas diretas estão com descontos agressivos da linha Estrada. E para você, CPF ou pessoa física, o queridinho Mobilike sai a partir de R$ 69.980. Não perca tempo! Ano novo de carro zero é aqui, porque a Fiat Santa Clara é a sua melhor opção. Do mais elegante ao mais moderno e despojado. Das peças de alfaiataria ao fitness, ao jeans, ao que você tem de mais moderno. Peças de qualidade é aqui no Atacarejo da Moda. E o melhor de tudo é que no Atacarejo da Moda você encontra peças de qualidade e um atendimento especializado só para você. Atacarejo da Moda, 3 lojas esperando por você. Floriano, Piauí, Picos e também São Luís, Maranhão. Corre pra cá! Estamos de volta, Gente Negócios, com mais uma convidada mais do que especial, Helena Salgados, ela que é mãe, ela é esposa, filha de Deus, está aqui hoje compartilhando conosco um pouco da sua trajetória, sua experiência vasta de vida. Ela é empresária, empreendedora e ela também é formada em administração. Helena, vamos conversar um pouco aqui
com os nossos telespectadores, com esse bate-papo incrível, falando sobre empreendedorismo, falando sobre suas principais dificuldades, um pouco da sua história, como foi que a senhora começou no ramo de empreender, nesse ramo de gestão. Compartilhe um pouco conosco. Olha, foi assim um começo muito difícil. Eu comecei mesmo pela necessidade de me sustentar, de sustentar meus filhos. Mas foi assim uma história de superação. Comecei mesmo do nada vírgula, né? Porque a fé em Deus e a gratidão e a confiança em Deus estavam acima de tudo. Então, assim, Deus me deu muita força, muita coragem, muita determinação num momento muito difícil da minha vida. E eu pedia muita sabedoria a Deus para que eu encontrasse uma solução para resolver a minha vida, de manter os meus filhos. Então, eu sempre gostei de cozinhar, aprendi a cozinhar, e aí me veio a inspiração de fazer salgados. Eu comecei fazendo salgados sem nada, né? Assim, tirei o que tinha mesmo na despensa e fiz os primeiros salgados, saí na rua, vendendo de bicicleta. Daquele salgadinho que eu vendia, ali eu já comprava um pouco de matéria-prima, chegava em casa, fazia mais salgado. Então eu fazia salgados de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Então eu vendia salgado na rua de manhã, de tarde e às vezes ainda à noite, com 2 crianças pequenas. Foi assim muito desafiador. Hoje eu olho para trás e pergunto como que eu consegui. Humanamente quase impossível, mas foi uma força mesmo que veio de Deus, que Ele me deu essa capacidade, me fortaleceu e eu superei esses desafios, fui me capacitando, aprendendo, fazendo curso, estudando, e com o passar do tempo as pessoas começaram a valorizar o meu trabalho, conhecer que eu não precisava mais sair na rua, as pessoas já vinham até a minha casa comprar, e assim foi indo, né? Eu sempre muito determinada, com muita força, com muita coragem, muita fé em Deus, e foi só crescimento até agora. A senhora começou, na verdade, a senhora já tinha seus filhos? Já tinha meus filhos, 2 filhos. No início foi vendendo de porta em porta? Vendia na rua mesmo, nas lojas de porta em porta. E há quanto tempo a senhora conseguiu a sua empresa hoje que está residindo na Rua do Amarante? 20 anos. Há 20 anos. 20 anos. Então, Helena Salgados hoje, gente, já tem 20 anos aí de trajetória, são 20 anos de vivências, de aprendizados acima de tudo. Sim. E quando foi que a senhora iniciou o seu curso de administração? Eu tenho 15 anos de formada, né? Já depois dos filhos adultos, eu comecei o curso de administração porque eu tinha essa necessidade de me qualificar, de fazer cursos, de estudar. Fiz muitos cursos no Sebrae, faço até hoje. E também precisava de um conhecimento mais técnico para administrar, que o negócio foi crescendo, já tinha alguns colaboradores. Então, assim, como eu comecei do nada, no escuro, sem ter nenhuma vivência, sem nenhum conhecimento, então eu tive que aprender isso na prática, mas também eu precisei me qualificar para poder dar continuidade. A senhora tem quantos colaboradores hoje? Hoje eu tenho 25. 25. 25. Então, vocês estão vendo, ela iniciou a sua empresa trabalhando sozinha e ao longo dos anos, já com a sua família formada, com filhos, conseguiu concluir a sua graduação pela necessidade de aprender a administrar o seu próprio negócio, e hoje ela conta com uma equipe de 25 colaboradores. É uma equipe aí que começa aí o seu expediente bem cedo. 5 da manhã. 5 da manhã, porque às vezes eu ligo para lá e pergunto, tem como me entregar antes do expediente, às 6h30, 7 horas da manhã, quando tem algo na escola da minha filha, e elas prontamente me atendem, dizem, não, a senhora pode vir aqui que a gente está disponível. E é com muito amor, sempre um atendimento humanizado. E empreender não é fácil. As pessoas muitas vezes pensam, Helena, que a gente já começa grande. As pessoas deixam de empreender porque já querem começar um negócio muito grande, com estrutura no centro da cidade, com projetos de arquitetos, com móveis
estruturados, só que não é assim. A vida da gente, a gente tem sim que de fato pensar grande, querer ter uma empresa muito grande, mas é um processo. A gente tem que entender que nós precisamos dar o nosso primeiro passo para poder conseguirmos chegar onde a gente deseja estar. Então, muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de ter uma empresa de sucesso, uma grande empresa, porque elas não querem começar como estão e onde estão. Então, a gente tem sim que abdicar de muitas coisas. Eu tenho certeza que a senhora, ao longo desses anos, abdicou até mesmo de si própria. Muita renúncia. Muita renúncia. Muita renúncia. Teve algum momento em que a senhora pensou em desistir? Nunca, nunca. Porque assim, eu sou apaixonada, eu amo o que eu faço. Para mim é assim, terapêutico. Hoje eu já não posso mais ficar o tempo todo na produção, mas eu amo ver todo aquele processo, aquele resultado lindo. Então assim, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Eu nunca pensei em desistir. Vieram muitas dificuldades, claro, nunca foi fácil. Para chegar onde eu cheguei hoje, eu passei por muita coisa, mas sempre com o pensamento positivo, sempre superando, sempre acreditando no meu potencial e na força maior que é Deus. E sempre foi assim, muito gratificante. E hoje eu tenho uma equipe assim maravilhosa, que eu digo que é a melhor equipe do mundo. Temos nossos problemas, mas é uma equipe maravilhosa. Isso é muito bom de se ouvir. Ela nunca pensou em desistir. Nunca. Porque as pessoas, muitas vezes, elas deixam de investir nos seus projetos, nos seus sonhos, porque na primeira dificuldade, elas já abrem mão dos seus sonhos. Elas já pensam em desistir. E eu sou muito a favor do que aquilo que a gente mentaliza cresce. Então, se você mentaliza que a sua empresa é uma empresa grande, uma empresa próspera, uma empresa de sucesso, com certeza você consegue sim enfrentar todos os desafios, sempre com muita fé em Deus, com muita força de vontade, com desejo de crescimento, e a senhora trazer a sua experiência, a sua força, a sua fé, a sua vivência aqui para o nosso programa hoje é algo muito incrível. Eu queria que a senhora deixasse aqui para as nossas telespectadoras que estão nos assistindo, o que é que a senhora diria para essas mulheres que são mães, são esposas, são donas de casa e têm um negócio a tocar. Que sejam apaixonadas pelo que a gente faz e que se capacite, busque informações, busque tecnologia, meios para melhorar o trabalho e que estejam sempre buscando melhorar, fazendo o que gosta, que procurando também estar bem, cuidar de si, cuidar da mente, cuidar da aparência, porque a gente precisa estar bem para fazer bem o que a gente gosta. E que nunca desistam, sempre procurem melhorar, com muita... que façam as coisas com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muito compromisso. E é isso, quando a gente acredita na gente mesma, acredita em Deus e gosta do que faz, não tem como dar errado. Temos problemas? Temos, mas sempre dá certo. Às vezes a gente pensa tanto no outro, né? A gente pensa em cuidar do outro, que muitas vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmas. E a gente tem que ter esse autocuidado, a gente precisa cuidar não só do nosso corpo, mas também da nossa mente, porque o nosso emocional, ele tem que estar funcionando para poder a gente conseguir conciliar tantas funções ao mesmo tempo, porque ser mãe e ser empreendedora não é fácil, a gente precisa se dedicar em todas as áreas, a gente precisa saber lidar com as dificuldades e a gente precisa ser sábia para cuidarmos de si mesma. Com essa mensagem que eu queria pedir para a senhora deixar sua mensagem final para quem está nos assistindo. Pois é isso, né? A gente se preparar, nunca desistir dos sonhos, dos objetivos, cuidar também da família, não se dedicar também 100% ao trabalho, porque tem um lado muito importante, que são as pessoas que amamos, filhos, mãe, netos, e dar sempre o melhor também para a família, porque é muito importante. As duas áreas têm que andar juntas, o lado profissional, o lado familiar, e fazer tudo com muito amor, com muito carinho, ser apaixonada pelo que faz, nunca desistir, ter muito compromisso, determinação, responsabilidade, e que tudo vai dar certo.
Gente, a dona Helena, ela trouxe aqui pra gente, pro nosso estúdio, né? Pra gente conhecer. Na verdade, eu já conheço. Sou suspeita para falar todos os seus produtos. E aqui são alguns dos seus salgados. E eu queria que a senhora falasse um pouco aqui para nossos telespectadores de todos os que a senhora fabrica. Qual foi, assim, o seu primeiro carro-chefe? Eu comecei mesmo com os salgados de lanche grande, só os de lanche, que é pastelão, bomba, pastel seco, coxinha. E aí depois veio os salgadinhos de festa, que hoje a gente tem um sucesso, uma variedade enorme de salgadinhos. Acho que a gente tem mais de cheiro que tá aqui. Umas 12 variedades de salgados, salgados fritos, salgado de forno, pastel de banana. A gente tem uma variedade enorme, barquetes, uma variedade enorme de salgado hoje. Atendemos, assim, graças a Deus, temos uma clientela bem grande. Temos nossas promoções. Ontem mesmo a gente teve uma promoção de bomba, que é o sucesso, né? Ontem a gente ainda aumentou o pão de frango, foi assim uma promoção maravilhosa. E graças a Deus é isso, assim, nós temos uma venda muito boa, tanto do salgado grande como do salgado pequeno. Fornecemos para escolas, para lanchonetes, para qualquer festa, qualquer reunião, estamos lá à disposição para lanchar na loja. Para quem quer revender. Para quem quer revender, que eu comecei vendendo na rua de bicicleta. Hoje tem várias pessoas que vendem. Hoje ninguém mais quase vende de bicicleta, é de moto, é de carro, né? Graças a Deus, coisas... Graças a Deus, estão evoluindo. Né? Evoluindo. Quem tem uma lanchonete também. Também. Dentro de alguma escolas, escola. E exatamente. não quer ter aquele custo de fabricação. Sim. Tem aquele custo mais acessível que a senhora consegue fechar um pacote. Sim, a partir de uma quantidade, não é isso? É um preço bem acessível, o preço para revenda. Isso é muito bom. Então isso desperta também que a gente tem que ter essa inteligência, sabedoria de entender que nós precisamos também investir não só em capacitação, mas a gente precisa sempre estar em movimento, trabalhar com marketing. Eu acho que na época da pandemia foi a época que a senhora teve essa virada de chave de investir ainda mais na publicidade da sua empresa. Sim. Não foi, dona Helena? Que até na pandemia a gente não parou, né? A gente ficava trabalhando ali internamente, mas com entregas, né? Só entregando para fora, não podia abrir a loja, né? Mas graças a Deus não paramos. Diminuiu 80%, mas não paramos. Graças a Deus, estamos aqui contando a história, na verdade. Então, assim, é com essa gratidão que eu quero lhe agradecer. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa Gente Negócios, compartilhando um pouco sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua história. Eu quero agradecer a você, telespectador, por estar aqui nos dando a sua audiência, prestigiando Gente Negócios, que você possa compartilhar também em suas redes sociais, o nosso programa. E na próxima segunda-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Muito obrigada!